mais um Neocast do Neoped Hub, que é a nossa plataforma de atualização médica que vocês já conhecem e que hoje está trazendo aqui dois advogados que conheço há muitos anos, conversamos muito, lidamos muito em processos médicos e eu achei extremamente importante trazer a discussão do direito do médico, dos possíveis problemas que ele pode viver ao longo da sua vida com a judicialização, uma coisa que está muito comum. Então, vou apresentar para vocês o Dr. Jorge Santoni e o Dr. Emanuel Alves. Sempre começo pedindo para que eles falem um pouco deles mesmo, como eles chegaram aqui, da experiência e principalmente dessa experiência relacionada à saúde. Boa tarde, doutor Zé Maria. Obrigado pelas palavras, obrigado por a gente poder estar aqui contribuindo. Nosso escritório atua há mais de 15 anos na defesa do médico, na defesa da classe médica. Somos representantes de associações de defesa do médico aqui no estado do Rio de Janeiro. Nós também somos participantes de associações de defesa médica latino-americana. Então, participamos também de associações internacionais nesse sentido. É uma ciência que a gente ficou muito apaixonado e a gente atua com muito valor e muito gosto em relação à defesa do profissional médico. Doutor Zé Maria, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou advogado na área já há bastante tempo, como o Jorge falou. Nós integramos a Soladem, que é a Associação Latino-Americana de Direito Médico, e agora estou cursando uma pós-graduação em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra. É importante a gente contextualizar a nossa discussão aqui, porque é a prática segura, a prática dentro do direito, e obviamente isso vai resultar na segurança do paciente, melhor qualidade de uma forma geral. Mas vamos começar. Santoni, eu vou te fazer uma pergunta, a gente vai começar por aí. Faz alguma diferença, Santoni e Emanuel, a pessoa ser médico, pessoa física, e hoje é muito comum o médico ser uma pessoa jurídica. Ele constitui uma empresa para prestar serviço para outros hospitais. Do ponto de vista jurídico, quando ele é processado, faz alguma diferença dele ser pessoa física ou pessoa jurídica? Em termos de processo, doutor Zé Maria, infelizmente não. Porque o Código de Defesa do Consumidor, que incide nas relações médico-paciente, ele dá poderes ao consumidor, o paciente, a vítima ou a alegada vítima, aquele que propõe a ação, poderes para poder escolher quem ele vai processar nesse sentido. Então, se ele entender que numa cadeia de fornecimento, de prestação de serviço de área médica, ele entender que todos podem participar, ele pode colocar todos no processo. Mas o que é uma cadeia de prestação de serviço num ato médico? Nós temos o médico assistente, nós temos a equipe médica que participa do ato, nós temos a clínica em que ele é o dono, ou sócio, ou prestador de serviço, temos até mesmo o hospital onde o local é prestado, independentemente da relação com o ato médico em si. O hospital muitas vezes é utilizado por questões de risco, por questões de protocolos, e ele cede aquele espaço para aquela equipe médica, que é particular, para que ele possa utilizar a estrutura daquele hospital naquele sentido, para aquela situação. E num eventual, uma intercorrência que ocorra, ou ele entenda que aquilo tem uma responsabilidade do profissional, muitas vezes o advogado contratado acaba justamente utilizando o direito de poder propor a ação contra quem ele entender de direito, ele vai colocar talvez 1, 2, 3, 4, 5 pessoas físicas ou jurídicas como ré. Deixa eu resumir o que você falou, mas eu quero que o Emanuel expanda um pouco isso. Então, na verdade, você ser uma PJ não faz nenhuma diferença para um processo judicial, certo? Então, Emanuel sabe disso, lidamos com isso muitas vezes na vida. Quando o cara vem processando, ele normalmente vem processando o médico, o hospital, vem processando todo mundo. E aí eu te pergunto, o que você acha importante no dia a dia do profissional para que ele... a gente não consegue evitar totalmente o processo, mas se a gente toma algumas atitudes, a gente vai minimizar até a própria participação sua dentro do processo.
Perfeito, doutor Zé Maria. No direito existe a figura da teoria da aparência. Então, muitas vezes, a pessoa jurídica do médico não aparece para o paciente, ele só identifica a pessoa física, ou eventualmente a clínica, o hospital em que ele está sendo atendido. Então, nesses casos de ajuizamento de ação, é muito comum que o paciente ajuize em face do profissional que o atendeu, que prestou o atendimento médico, e do local onde aquele atendimento médico foi prestado. Agora, para minimizar esses riscos de ser processado, de responder a uma ação judicial, existem uma variedade de fatores que influem nisso. Eu acho que um ponto importante para o médico, sem dúvida nenhuma, é a documentação do atendimento. O prontuário médico ele ganha uma relevância fundamental nas hipóteses em que o médico é acionado na justiça. Não existe meios de evitar 100%, porque é um direito de ação de qualquer pessoa, que aquele que se sinta lesado de algum modo, ele possa procurar o judiciário. Não existe meios de impedir que isso aconteça. É um direito constitucional de todo cidadão. Agora, uma vez ajuizada a ação, o que a gente pode ver, e a prática comprova, é que quando você tem um atendimento bem documentado, isso aumenta muito as chances de que o profissional tenha êxito nessa ação. Ou seja, que ele não seja condenado, que ele não venha a ser condenado. Isso é um ponto importante. Nós teríamos vários. E talvez, eu acho que hoje em dia a gente poderia retomar a questão do esgarçamento que a gente observa na relação médico-paciente. O reforço dessa relação, muito embora nós, nesse momento atual, a gente não viva mais aquilo que alguns chamavam de medicina romântica, a medicina não é mais a medicina romântica. A medicina hoje é uma medicina mercantilizada. Ela é transpassada muitas vezes por uma relação, e não deveria, pelo menos não por aquilo que preconiza o Código de Ética Médica, mas ela passa por uma relação de consumo. Então, o profissional médico hoje ele é visto apenas como um prestador de serviço e o paciente como um consumidor de serviço. Mas você fala isso do ponto de vista da justiça? Quer dizer, a justiça, a gente chegou a viver isso, né? Casos que a gente viveu em que, quando chega na análise pelos juízes, essa tese ela vem muito. Não importa o que você fez, o que você não fez. O serviço foi prestado ou não foi prestado? É nesse contexto que você quer dizer? Isso. A gente só precisaria analisar qual seria a imputação no caso específico, no caso concreto. Se for uma imputação apenas de falha do profissional ou se é uma imputação, por exemplo, de algum defeito na hotelaria hospitalar. Se for uma falha, uma imputação de o que se chamava de erro médico, porque não é nem a nomenclatura utilizada atualmente, hoje em dia, por uma alteração que aconteceu através do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, a gente não fala mais, não é mais tecnicamente correto, a classificação de ações como ações de erro médico. Hoje em dia se fala em dano material e dano moral decorrentes da prestação de serviços de saúde. Foi uma conquista, não é a melhor nomenclatura, mas é a que nós temos hoje. Uma nomenclatura mais adequada seria uma classificação de como evento adverso em saúde, porque aí seria mais preciso e não teria consigo, já na terminologia, uma certa carga de pré-julgamento, né? Porque, de fato, a conduta daquele profissional sequer foi examinada. Vou voltar nesse tema da documentação, porque ela é fundamental. A gente vê um prontuário médico muitas vezes e ele não detalha. O paciente chegou às 2 horas, o paciente piorou às 3 horas, o paciente foi examinado às 4 horas, o paciente fez um exame às 5. Se isso tudo não tiver descrito, a pessoa não tem como se defender e dizer que aquela conduta foi adequada. Agora, um ponto que a gente já falou e eu quero trazer para vocês também é o seguinte: o médico também tem que ter consciência que ele vai ser julgado por juízes que não são médicos. Essa era uma grande dificuldade que eu via nos processos médicos. E já conversamos muitas vezes isso. Qual é a doutrina? Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma criança, não nasceu bem, foi reanimada,
infelizmente foi para a UTI doente, se desenvolveu com um problema. Aí a família vai e processa, toda a equipe, todo mundo. Então, queria que o Santo Antônio comentasse um pouquinho, neste caso específico, o que nós podemos fazer de melhor, ou para minimizar o processo, ou, se o processo for instaurado, para que a pessoa não tenha uma condenação. A primeira coisa, doutor Zé Maria, o prontuário médico talvez seja um dos melhores amigos do profissional. Eu estava comentando sobre ser legível muitas vezes, ou seja, não basta ter o prontuário. Ele está completo, o prontuário está completo com todos os relatórios. Muitas vezes a gente recorria até os relatórios de enfermagem, tinha às vezes mais informações do que na parte do relato do profissional médico. Então, esse prontuário ele é essencial, porque o juiz ele é leigo e ele se aproveita como? De prova pericial. E na prova pericial ele traz então um expert da área de saúde, tá? Para que seja analisado o que foi feito. E a gente chama de perícia indireta, porque ele não vai no local para ver a situação do que está, porque ela já ocorreu. E aqui um parêntese, em questões de obstetrícia e questões de pediatria, a lei, para tudo, ela coloca um prazo para que você possa propor uma ação. Só que quando a criança nasce, ela é incapaz absolutamente. Então a prescrição não corre contra os interesses do incapaz. Ou seja, uma ação judicial ela não tem que ser proposta, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor estabelece o prazo de 5 anos para entrar com uma ação referente a alguma questão de relação consumerista. Só que se o incapaz é o usuário daquela prestação de serviço, ela pode ser proposta 15 anos depois. A gente já teve casos nesse sentido. E esse prontuário, onde está? E a qualidade daquele prontuário que está guardado num arquivo? Como está? Será que toda a documentação vai estar lá? Então, ter essa, ainda mais hoje com as questões de prontuário em nuvem, com arquivos digitais, é um excelente auxílio para o médico, porque ele vai ter lá o arquivo dele, agora ele tem que ter a disciplina, ele tem que ter a rotina de não só ter o prontuário, mas escrever de forma legível, escrever de forma completa, e muitas vezes não somente sobre o ato médico. Às vezes, as reações que aquele paciente apresenta quando ele chega também podem ser pertinentes. Já tivemos casos em que a enfermeira relatava que a paciente estava agressiva, que a paciente estava reclamando muito, referente a uma série de situações, e depois a gente conseguiu comprovar que o problema que ela alegava não era proveniente do ato médico, não era proveniente do hospital, era uma coisa pretérita, que só foi possível a gente averiguar por meio do relato do prontuário. Então, o perito, ao analisar, ele vai se usar o que? A Bíblia dele será o prontuário médico. Qual foi o objeto do ato médico? Foi um parto? Foi normal? Não foi? Teve prolapso de cordão? Teve, não teve? Estava em sofrimento? Onde estão os índices? Onde estão guardados os índices para comprovar se aquela criança estava ou não em sofrimento fetal? Vai ser só uma prova testemunhal de quem estava lá? Então, o prontuário é essencial nesse sentido. Sem dúvida, eu só complementaria, inclusive, dizendo que tivemos casos em que a falha no preenchimento do prontuário, especificamente a anotação do intervalo dos exames físicos realizados naquela paciente, salvo engano, foi até um caso de prolapso de cordão umbilical, foi determinante para que houvesse pelo menos uma divergência no julgamento desse caso concreto. Muito embora não tenha sido determinante para o resultado do julgamento, mas foi uma questão que foi suscitada, o que reforça que o prontuário é de fato um instrumento de defesa do médico, é um direito do paciente, o prontuário é do paciente, o médico e o hospital tem apenas o dever de guarda, então sempre que solicitado, deve ser fornecido, disponibilizado ao paciente, e é realmente um instrumento de defesa para essas ações judiciais. Muitas vezes ele é determinante para o desfecho da ação. Aqui, se me permite, um pequeno conselho desde já. Participou de um ato, de um parto, e o índice APGAR daquela criança foi muito baixo, o que eu aconselharia, talvez por prudência? Que aquele profissional tenha a cópia daquele prontuário médico guardado
seja em arquivo digital ou físico, porque se ele acontecer alguma coisa no futuro que aqueles responsáveis entenderem, não conhecem medicina ou foram mal orientados, ele vai falar, olha, é o caso, eu tenho guardado as informações daquele caso. Então isso é talvez, não, mas eu faço tantos partos por ano, é impossível, é inviável, o hospital já guarda o prontuário. Talvez aqueles mais específicos em que a pessoa sinta ali talvez uma diversidade, ele tenha uma certa prudência já de guardar, arquivar ali aquelas informações. Não, Antônio, eu reforçaria o que vocês falaram, que eu acho que nos casos que eu participei, nos casos que eu vi, que nós estudamos juntos, muitos casos, porque uma outra coisa importante é no momento em que existe um processo, a pessoa se cercar de pessoas de padrão, tanto que conheçam o direito, como você, que conhece o direito e conhece a justiça, como o expert da área. Quer dizer, a criança foi reanimada, aí você vai olhar lá, fez os passos da reanimação, fez os passos de acordo com o programa de reanimação da sociedade. Então, aquilo tudo é uma doutrina que você traz para o processo para defender o médico. Agora, ele nunca vai poder se defender, e eu quero reforçar isso, se ele não tiver escrito nada. Quer dizer, frente a qualquer ato, seja bom, seja ruim, a pegar foi bom, foi ruim, ele tem que fazer um relato. Criança, nasceu, tá horas assim, a pegar foi tal, papapá. E os hospitais têm, muitas vezes, caixinhas para marcar. Pegar um, pegar dois, bom, sim, ruim, não. Mas caso ele ache que houve alguma coisa diferente, descreva, escreve. E essa realmente é uma experiência fundamental. Eu queria aproveitar essa nossa conversa para falar umas coisas práticas. Aí, vou primeiro perguntar para o Emanuel o que ele daria de dicas assim, práticas para o dia a dia do médico que trabalha num hospital, numa clínica, que ele tem seu consultório. O que você acha, Emanuel? Eu acredito que um dos pontos mais importantes é, de novo, a questão do diálogo com o paciente, um diálogo claro, transparente, reforçar essa relação médico-paciente. Eu acho que isso já evita 80% dos problemas que a gente vê na prática. E obviamente que além disso, ter uma documentação, um registro médico adequado é uma outra parte que na prática nós verificamos que é fundamental para a defesa desses profissionais. Além disso, o registro não é só no prontuário. A gente tem WhatsApp, e-mail, nós temos Instagram. Então você tem várias mídias hoje que são utilizados como forma de comunicação com o profissional. Então, ter acesso a isso, porque às vezes ali você vai gerar às vezes alguma coisa que pode ser utilizada contra você. Então é importante ter precaução na utilização disso e arquivar essas informações referente da mesma forma que nós falamos tanto aqui do prontuário médico. Complementando, tanto quanto possível, conhecer o seu código de ética médica, verificar quais são os seus direitos, os direitos do paciente. Isso também é um ponto importante. Nós fazemos defesas de médicos junto ao CREMERGE e, na prática, nós verificamos que também muitas das imputações advêm da falta de conhecimento do profissional de coisas básicas com relação aos seus próprios direitos e com relação aos direitos dos pacientes. Então, você lembrou uma coisa importante. Muitos pacientes, muitos, vão primeiro ao CREMERGE. Eles vão ao CREMERGE e questionam a conduta do médico, ou o procedimento, aquela coisa, e eventualmente, quando não funciona, eles vão para a justiça. Esse caminho é comum, né? Esse é um caminho que a gente vê muito comum. Agora, se tudo isso não deu resultado, e mesmo assim você recebeu a visita de um oficial de justiça, procure uma advocacia especializada no direito médico. E, em paralelo, tenha um seguro de responsabilidade, pense um seguro de responsabilidade civil profissional. Isso pode blindar seu patrimônio, pode te trazer muita tranquilidade nisso numa eventual ação judicial, independentemente da qualidade do profissional, do advogado que você está contratando. Agradecer a vocês pela excelente conversa. Teríamos assunto aqui para muito mais conversa, eu tenho certeza disso. E trazer o ponto que eu acho que é fundamental é que o médico precisa se preocupar com isso. Ele tem que cuidar e precisa se preocupar na sua vida do dia a dia, saber dos seus direitos e se proteger no sentido das ações judiciais que hoje, infelizmente, são muito comuns. E dos processos éticos também.
Com certeza. Queríamos agradecer, doutor Zé Maria, pelo espaço colocado aqui. Realmente foi um papo muito rápido. A matéria é riquíssima. Nós temos vários assuntos que são muito importantes e ficamos à disposição para caso desejem a gente conseguir aqui conversar mais tempo aqui sobre outros temas. Muito obrigado. O tempo, de fato, é curto para tanto assunto, na verdade. Mas eu gostaria de agradecer também, doutor Zé Maria, a oportunidade do diálogo novamente e dizer que nós estamos à disposição. Muito bom. Vou deixar o contato deles aqui. Você vai ter o e-mail deles, do escritório, o e-mail até pessoal de cada um, vocês podem botar aqui. Vou lembrar a vocês que o Neoped Hub é uma plataforma que está sempre procurando trazer o que tem de mais atual na literatura médica e agora, nesses episódios que a gente grava, trazer assuntos relevantes e importantes para a prática médica. Muito obrigado.